processo de renovação na sua vida. Ei, escute, renovamente. É um videocast que chegou para ficar e ajudar e facilitar. E como é bom ver tudo que Deus está fazendo na sua vida através desse videocast que tem impactado pessoas. Olha só, e toda sexta-feira a nossa missão é trazer pessoas aqui, nessa mesa aqui, que estão vivendo, já viveram, ou que estão ajudando outras pessoas também a viver um processo de renovação. E hoje eu tenho uma honra, é um prazer enorme, e está comigo aqui o meu amigo pastor Fábio José, pastorzão. Que maravilha, que maravilha. O seu sorriso já diz tudo. É um prazer todo meu, é uma honra, Sim. é uma honra. Que bom receber o pastor aqui, seja muito bem-vindo, diretamente de São Paulo até os confins da terra. É, de São Paulo, sou natural de São Paulo, Sim. né? Mas na obra de São Paulo para o Nordeste, do Nordeste para o Sul, né? Olha só. Mais precisamente, eu estava em São Paulo em 2009, aí de São Paulo nós fomos para Campina Grande, Paraíba. Entendi. Depois de Campina Grande, João Pessoa, na capital. Sim. Depois Jaraguá do Sul, na região de Jaraguá do Olha Sul. só. Depois Brusque. E há um ano em Aqui. Tubarão. Ele chegou. Essa linda, maravilhosa e potente cidade. Uau, amém. É assim que eu vejo ela. Muito bom. Pastor, o pastor já contou um pouquinho da sua história agora, por onde o pastor passou. Sim. Mas se apresente para os nossos amigos telespectadores que estão aí esperando por esse programa, porque eu estou com expectativa. Passei para os nossos amigos telespectadores. Eu tenho certeza que hoje será demais, incrível. Se apresente, pastor. Então, sou o pastor Fábio, né? Fábio José, meu nome. Sim. Pai de dois lindos e maravilhosos filhos, o João Gabriel, de 19 anos. Jogador? O que tá nessa pegada do futebol. Pegada, né? Perdemos um baterista para, quem sabe, ter um futuro jogador aí. E o propósito é sempre servir e ajudar outros também a chegar, porque não é fácil, não é para qualquer um. Mas temos o João Gabriel, o primogênito, o Felipe Augusto, né, de 14 anos, que é o guitarrista agora. Guitarrista. E sou casado com a Josiane Moura. Olha o sobrenome, Moura. Oxe, é forte. Baterias Moura, é forte. É forte, é durável. Josiane é Moura, sou casado há 22 anos. 22 né? anos. E graças a Deus estamos na obra, né? Eu cheguei na obra, eu entrei na obra em 97, foi o dia do meu aniversário, 15 de setembro, eu estava entrando no cartório para fazer o meu registro ali de ingresso ao ministério, né? Sim. E estamos até hoje, Uau, para a honra meu e Deus. glória do nosso Deus. Só ele, pastor. Pastor, e como que, por pastor, assim, como que começou um processo de renovação na sua vida? Olha, quando você me convidou, e eu já seguia, né, os seus canais, puxa, renovamente, né? E eu tenho dito algo aqui na nossa igreja, na nossa congregação em Tubarão, que mente fechada é porta fechada. Uau. Mente aberta, Opa. porta aberta, né? Porque o conhecimento, o pastor Johnny, ele abre portas. Meu Deus. Não é à toa que o nosso Deus diz que o meu povo, quer dizer, ele fala isso com tristeza, né? O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, esse processo de renovação, e principalmente na mente, nós vamos nos apegar no que diz em Romanos capítulo 12, né? Quando Paulo ele faz esse apelo, né? Ele encoraja os romanos a renovar a mente, falando para eles, rogo-vos, pois, irmãos meus, né? Ele já começa, rogo-vos, eu estou rogando que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto inteligente. É isso. É um culto inteligente. Então, ele já chegando, é o culto racional. É isso? Para que experimenteis qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas com um detalhe, né? Com a renovação do vosso entendimento. Então, esse processo eu dou mérito à palavra de Deus, não tem como, né? Porque quando eu cheguei na igreja, e agora eu já entro aqui no meu testemunho, eu era viciado em drogas. Drogas. Em drogas, né? Eu fumava maconha
e cheirava cocaína. E tentava ali aquela vida de atleta, mas tinha essa vida também paralela, que acredito eu que me atrapalhou em alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, tinha alguém de joelhos por mim, né? Que, no caso, é a minha mãe. Né? Então, eu lutava para ser um jogador de futebol e minha mãe orava para que eu aceitasse Jesus e fosse pastor. Ela não queria apenas que eu aceitasse Jesus, ela queria que eu fosse pastor. Meu Deus. Eu lembro que uma vez eu fui em Belo Horizonte, meus pais mineiros, mas moraram em São Paulo, fizeram a vida e depois retornaram para BH, e eu morei em Belo Horizonte também, durante 10 anos. E eu lembro que quando eu fui na igreja com a minha mãe, após a minha conversão, um ano, a primeira coisa que o pastor, quando ela me apresentou para o pastor, ele falou assim: é esse aqui que a senhora ora para ser pastor? Meu Deus do céu. Então, assim, ela já havia feito essa declaração, né? Ela já havia determinado isso, né? Então, enfim, então, quando eu aceito o Senhor Jesus em 1994, então, realmente, a minha mente abriu. Porque eu era tímido. Nós até brincamos naquela conversa nossa. Para quem não sabe, nós conversamos 45 fora os acréscimos, né? Telefone. Por telefone. Foi quarta-feira, né? Mas que conversa, foi né? Muito bom. Mas foi muito bom o nosso papo, foi muito produtivo. Sim. Então, eu era tímido. Olha só. Eu tinha vergonha. Eu brinco na igreja. Eu sempre falo, gente, antes eu tinha vergonha. Hoje eu sou sem a vergonha. Sem a vergonha. Né? Então, esse muro já foi quebrado. Sim. Esse muro já foi quebrado. Eu tinha timidez, eu tinha complexo de inferioridade. Olha só. Complexo de inferioridade. Eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. Meu Deus. E quando o pastor prega, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Eu imediatamente falei, aí eu usei o culto racional. Racional, né? Estou aqui. Já começou. Aí começou ali, eu falei, mas calma aí, se eu crer, Marcos 16, né? E for batizado, eu estou dentro. Se eu não crer, eu estou fora. Sabe o que eu fiz? Estou dentro. 2 cultos que eu assisti. Uau. Com 8 meses, eu já era obreiro na igreja, batizado com o Espírito Santo. Uau, que bênção. Quer dizer, foi 2 cultos. Foi o suficiente. Não teve preparação. Hoje não. Hoje eu dou preparação, faço aula com a galera, né? Dou tudo um suporte. Não teve preparação. Estava a 5 graus em São Paulo. Eu era gordo, forte, de tanta roupa que eu estava usando nesse dia. Maio, antigamente, São Paulo, maio, mas quebrava mesmo de frio. Aí eu decido, pego a minha roupa, pego um chinelo, pego uma toalha e falo, vou me batizar nas águas. Meu Deus. Chego na igreja, o pastor auxiliar, sozinho na igreja. A piscina coberta, não era o batistério, era a piscina. No fundo, no estacionamento da igreja, né, aquele frio, e o pastor assim, tremendo. Eu falei, pastor, eu vim me batizar. Ele falou assim, mas você tem certeza? Aí a malícia veio, né? Eu falei, pô, o pastor deve estar com medo de entrar na água. O pastor acho que não está querendo. Aí ele falou, vamos lá. Sim. Vamos lá. E eu me lembro da cena até hoje. Meu ele Deus, deficiente de uma perna, ele puxava da perna. Ele puxava. E para mim eu não fiz caso se fosse o pastor, se fosse um obreiro. Eu queria me batizar. É uma decisão. Foi uma decisão. Meu Deus. E daí, então, aí a minha mente... Uau. A minha mente... eu entrei nesse processo, né? Aí a minha mente realmente... Aí renovou. Eu comecei a ter realmente a visão do significado da vida, né? Aí já abandonei as drogas, né? Abandonei tudo que tinha que abandonar no mundo. E aí, né? começou um processo na vida do pastor. Aí começou esse processo, entrei na mocidade, né? Aí eu comecei a me envolver. E uma coisa que eu acho muito interessante, até o pastor comentar aqui, é que muitas pessoas acham assim, hoje até a gente tem também, é bom. Só que às vezes a gente limita um pouco aquilo que Deus pode fazer. Porque a palavra de Deus diz que não é por força nem violência, mas é pelo Espírito. Exatamente. Então, quando a pessoa ela tem a decisão de descer as águas do batismo, muita gente fica assim, tem que fazer o curso, tem que não sei o quê. Não, tu precisa estar na igreja mais tempo. Opa, quando a gente está limitando essa verdade do não por força nem violência, mas o Espírito, nós estamos atrapalhando aquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes as regras... elas impedem o que Deus pode fazer, né? Lá na nossa igreja a gente tem um hábito, eu sempre vou fazer batismo, eu sempre faço apelo na hora do batismo, depois faço apelo. Quem quer batizar aqui?
Não precisa de curso, não precisa de nada, é decisão. É decisão. Sabe? É Não, decisão. batizar é decidir, pô. Eu quero mudar de vida. Você quer mudar de vida? Decide. Decide. O Zaqueu decidiu sair de casa para ver Jesus. Acabou. Então veio o bloqueio, que foi a multidão, mas ele arriscou. Lembra que nós comentamos que nos dias de hoje o Zaqueu ia no Morro do Alemão, ia na Rocinha, ia no Buraco da Gia, lá na Paraíba tem uma favela chamada João Pessoa, Buraco da Gia. Olha só. Aí eu me lembrei agora, né? Sim. Que uma vez eu fui levar um ex-dependente químico, né? Que foi recuperado e nós fomos tirar ele da clínica. E o pastor responsável falou, pastor, mas lá onde o senhor vai levar ele é muito perigoso. É o Buraco da Gia. Aí eu falei, não tem problema. Olha nós só. entramos lá em um lugar muito perigoso. Então, o Zaqueu, nos dias de hoje, ele ia no Buraco da Gia. Meu Deus, o Zaqueu ia no Morro do Alemão. Sim. Hoje não se fala mais favela, nas piores das comunidades, né, que pode ter aqui no nosso país. O Zaqueu, ele ia arriscar tudo. Eu comento na igreja que a palavra crer é ter como verdadeiro. Uau. Crer é ter como verdadeiro. Olha o azulzinho me acompanhando aqui. Se eu te perguntar que cor que é essa taça aqui? Azul. É azul. Sim. Mas se eu te dizer que ela é branca, você vai continuar dizendo que é o quê? Azul. Que é azul. Por que azul? Porque é verdade. Perfeito. Então, quando nós temos a verdade, nós somos convencidos por essa verdade, pastor, ninguém consegue nos convencer ao contrário. Meu Deus do céu. Ninguém. Eu gosto desse uau. Fala aí. A galera vai dizer uau. Hashtag uau. Vai lá, vamos lá. Hashtag uau. Mas então, quer dizer, ninguém vai convencer. Então, ninguém conseguiu me convencer ao contrário, de que eu estava tomando uma decisão errada. Eu gostava de um rock, gostava de um pagode. Sim. Era fanático pelo Corinthians. Tava raro. Calma aí. Disso não foi liberto disso, pô. Não, eu leio o livro de Coríntios sempre. Eu vou contar uma aqui que aconteceu na Zona Leste de São Paulo. Né? O pastor abre a Bíblia de vocês, na primeira carta aos Coríntios, tal. Né? Aí o cara gritou bem alto, Coríntios o quê, pastor? Mas isso foi verídico, né? Mas, enfim, então aí você é criticado, também vem as oposições, né? Sim. Porque o Senhor Jesus já deixou bem esclarecido isso, que aquele que quer ser amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo, né? Sim, então o mundo passa a te odiar, o mundo passa a te rejeitar e muitos, nesse momento, desistem. Quer dizer, é o processo. É o processo dessa renovação e muitos. É porque eu até ouvi um vídeo do pastor Ricardo Oliveira, não sei se o pastor já viu, que ele fala lá, falaram para mim que eu não ia sofrer, falaram que eu não ia ter mais dificuldade, falaram que a minha vida ia ser um mar de rosas. É um mar de rosas. Aí ele falou, mentiram, tá? Mentiram. Eu lembro que quando eu decidi me batizar nas águas, o obreiro abriu Mateus 10:34 para mim. Processo na sua vida. Então, lembra? Não é mar de rosas. Lembra disso? Então, eu me recordo até hoje que o obreiro, sabendo que eu tomei essa decisão né, de viver essa mente renovada, não é verdade? E ele me chamou, sentou eu ali no banco e falou, ô Fábio, Mateus 10:34, ele abriu para mim. Sim. Disse Jesus, não penseis que vim trazer paz à terra. Olha só. Vim trazer a espada. Espada, ela não é arma de defesa, ela é arma de ataque. Uau. Ela é arma de ataque. Né? E a espada é para cortar, para dividir. Né? Então, Jesus estava simplificando ali que quem o aceita, porque essa palavra, esse sermão, Jesus deu para os seus discípulos, para aqueles que estavam predispostos a seguir e servir. Então, o Senhor Jesus, ele, entre aspas, dificultou, né? Provou, testou o Espírito. Falou, olha, não penseis que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Eu vim colocar em divisão, em dissensão, o homem contra o seu pai. O filho contra o pai contra o filho, a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem
serão seus próprios familiares. Então, conclusão, o obreiro, ele me colocou no labirinto. Ele falou, olha, agora é contigo. Ele falou, não pensa que você vai ter paz. Então, ele foi bem claro comigo, ele me preparou. E eu agradeço a Deus pela vida dele, né? Por ele ser esse guerreiro, porque guerreiro prepara guerreiros, né? Então, ele me preparou. E eu falei, não, mas eu estou decidido, é isso que eu quero. E aí vem todo esse Até processo. Porque nesse processo de renovação, pastor, quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições. Aflições. Ah, pastor, eu estou aflito, tá tudo certo. Poxa, pastorzão, eu gosto, tem coisas que você fala aí que realmente conectam, né? Aflições, né? Sim. Aflições, angústia. Sempre ensino que nós que somos de Deus, de Jesus, Deus não vai nos isentar de aflições. Muito bom. A palavra de Deus, ela diz que muitas são as aflições do justo. Muitas, não são poucas. Então, a pessoa que está decidida a ser justa, ou a ser justo, porque o justo é o que vive pela fé. Sim. Não é aquele que bate no peito, eu sou filho de Abraão, como era, né? Nos dias de João Batista, né? Então, esse não é o justo. O justo da nova aliança é aquele que vive pela fé. É aquele que confessa e reconhece o Senhor Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Então, toda pessoa que está disposta a se tornar uma pessoa justa, não pelos seus méritos, não pelas suas ideologias, não pelos seus pensamentos, não pelo seu conhecimento, essa pessoa já tem que estar ciente de uma coisa: ela vai sofrer aflições. Ela vai sofrer aflições. Então, muitas são as aflições do justo, mas a Bíblia diz, de todas. O Senhor os livra. Por que ele o livra? Porque a responsabilidade é dele. Porque eu estou diante dele, né? Ele disse, pode uma mulher esquecer do seu filho que cria e não se compadecer do mesmo? Eu, todavia, não me esquecerei de vós, porque o seu nome está gravado na palma da minha mão. Amigo, quem que vai ousar, que vai ousar mexer com a mão de Deus? Lembra do que Faraó falou? Perguntaram para Faraó, toda essa destruição no Egito, ele falou, foi o dedo de Deus. Olha só, o dedo de Deus. Foi o dedo de Deus. Então, muitas são as aflições, né? No mundo tereis aflição, só que as pessoas às vezes confundem na igreja. Dá uma bagunçada no negócio. Mundo, elas pensam que o mundo é a praia, né? Que o mundo é o shopping. Olha a renovação da mente, né? Que isso é o mundo, né? E, na verdade, o mundo é o sistema, o mundo é o século, né? Existem vários mundos. Existe o mundo do rock, o mundo do futebol, muito bom. Não é verdade? O mundo dos empresários, enfim, existe vários mundos. Então, Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Mas como que você vai vencer o mundo? Você tem que ter bom ânimo. É isso. Você tem que ter bom ânimo. Pastor, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não vê os heróis da fé. Não tem um herói da fé que foi um herói sem ter vencido as aflições. Sim. Não tem um. Então, a gente se baseia nesses homens, mas muitas vezes nós queremos nos isentar das aflições, porque as aflições vão vir para todo mundo. Não, eu vou para a igreja e acabou minha aflição. Muito pelo contrário, vai vir aflições, vai continuar tendo aflições, porque no mundo nós vamos ter. Mas agora cabe a nós entender o processo daquilo que Deus pode fazer na aflição. Na aflição. Antes de ser aprovado, é isso aí. Eu tenho que ser provado. Meu Deus. Eu tenho que ser provado. Eu comento, na hora da prova, na hora da aflição, na hora da prova, na hora do teste, na hora da prova, dentro da sala de aula, o professor faz silêncio. Olha, na hora da prova, o professor faz silêncio. Boa essa, hein? É boa, gostei. Essa é do Al. Já estou esperando o que vai vir daí. Já estou esperando. Boa. E o Al? Cadê o Al? Uau! Aí, pessoal, gostei do Al. Então, na hora da prova, o professor faz silêncio. Lembra Jesus no deserto? Lembra Jesus? Quando Jesus se batiza nas águas, quando ele desce nas águas, por João Batista, qual que é a mensagem que ele recebe do Pai? Esse é o meu filho que eu tenho nele prazer. E dali, Jesus segue. É interessante, né? Porque no batismo nas águas você vê a Trindade, sabia disso? Você vê o Pai falando, você vê o Filho, pombinha descendo, o Espírito descendo, e o Filho se batizando. Então você vê os três ali. Você vê os três. E dali Jesus vai para onde?
para o deserto. Mas no deserto Deus não fala com ele. Eita. Na hora da prova, o professor, o mestre, ele faz silêncio. Mas na hora da prova, eu tenho que ter a alternativa certa. É aí que vem o entendimento. Eu tenho que saber responder. E o Senhor Jesus respondeu ali em Mateus 4, tudo com base na palavra. Na primeira tentação, o que o diabo propôs para ele? Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus responde? Está escrito. Quer dizer, ele já tinha esse entendimento, ele já tinha esse conhecimento, ele já tinha essa base para enfrentar a aflição. Johnny, eu posso ter uma grande ideia, mas se eu não tenho estrutura, é crise. Meu Deus. Mas se eu tenho ideia e eu tenho estrutura, é sucesso. Uau! Não é verdade? Esse pastor, ele voa. Eu já vi ele andando, já vi ele correndo, mas agora ele voa. Por que já viu correndo? Porque assim, só de te conhecer... no futebol também. Só de te conhecer, meu Deus, eu falei, cara, esse cara, meu Deus, ele tem um espírito diferente. Ele é diferente. Esse cara é diferente. Na hora da prova... Trouxe uma revelação muito grande ali do batismo, né? Onde Jesus... Pai, Filho, Espírito, meu Deus, essa revelação foi poderosa demais. E continue compartilhando com a gente mais sobre isso, o deserto, o silêncio do Senhor. Então, na hora da prova, Muito bom. O professor, ele faz silêncio. Silêncio. Ele faz silêncio. Então, se o aluno ele não estudou, se o aluno não tem essa mente renovada, se o aluno não foi dedicado naquilo que o mestre propôs para ele, porque o Senhor Jesus, o pastor Johnny, ele fazia e os discípulos viam. Depois Jesus falava, vai lá e faz. E quando eles não tinham êxito, Jesus os repreendia, né? Homens de pequena fé, não é isso? Geração incrédula, e ele dava. Verdade. Mas ele fazia e eles viam. Esse é o propósito do líder. O líder vai na frente. Ensinar com o exemplo. Isso, o líder abre caminho, o líder dá oportunidade. O líder potencializa os seus liderados. Muito bom. Isso. Então, na hora da prova, o professor ele faz silêncio. Então, se você não tem a alternativa certa, a resposta certa, é onde que, infelizmente, muitas pessoas têm perdido. E perdido, às vezes, batalhas pequenas. Pequenas. Porque, para Deus, não existe batalhas grandes e batalhas pequenas. Assim como não existe para Deus igreja grande e igreja pequena. Porque a igreja é homogênea. É igreja. Sim. Igreja é igreja. Então, na hora da prova, o professor ele faz silêncio. Então, interessante, Jesus do batismo, né? Ele recebe essa garantia do Pai, esse é o meu filho amado, e o Senhor Jesus não se encheu com aquilo. Não. Até porque o Senhor Jesus ele é o maior exemplo de humildade. Né? Lembra quando o jovem rico se aproxima dele e diz, bom mestre, o que hei de fazer para possuir a vida eterna? Jesus já deu nele, bom é Deus. Então ele sempre soube se colocar no seu lugar. No lugar de filho, no lugar de servo, como fala em Filipenses, né? Que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser Deus, ser igual, assumindo a forma de servo. Então, no deserto, eu gosto de falar de deserto, porque o deserto é isso aqui, ó. O deserto é espaçoso. O deserto você se conhece. Eu sempre ensino para as pessoas que estão passando no deserto. No deserto você cresce. Você cresce. Lá em Jeremias 31 diz que aquele que escapou da espada achou graça no deserto. No deserto tem graça. Uau. Quando você tem um entendimento. Perfeito. Quando você tem essa base. A Bíblia diz em Mateus 3 que João Batista apareceu pregando na onde? No deserto. Quer dizer, o outdoor de João Batista foi colocado no deserto. O Insta de João Batista foi no deserto. Não é isso? Muito o bom. YouTube de João Batista foi no deserto. Ele se destacou
no deserto, né? E eu lembro de uns posts que eles colocavam muito no Facebook, né? Que deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem, né? E todos nós passamos por deserto. Eu conheci o deserto do Egito. Eu fiquei 6 dias lá no Egito. O pastor foi para lá? Fui para lá, fui para o Egito. Então, meu amigo, é incrível. É incrível. Subimos no Monte Sinai também, levamos ali umas 5 horas para subir. Meu Deus. E você vê o frio, o deserto tem essa climatologia. De dia é muito quente, de noite é muito frio. Então, deserto, biblicamente falando, é um lugar, é uma terra inabitável de morar. É difícil viver no deserto. Sim. Deserto é lugar de aflição. Sim, sem vida. Sem vida. E toda pessoa que sente aflição, todo ser humano, porque nós temos sentimento. O dia que eu perder o sentimento é porque eu estou morto. Está morto, já era. Né? Já era. Porque o dia que eu deixar de sentir as coisas, eu estou morto. Isso não é só psicologia, isso é inteligência. Eu não sinto mais, eu não tenho fome, tem algum problema. Eu não estou sentindo sede, está errado. Não é verdade? Eu não estou amando, está errado. Eu não tenho mais aquela vontade de ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, está errado. Eu não tenho vontade de orar, está errado. Até porque nós oramos contra a vontade. Vamos deixar isso bem. Às vezes as pessoas veem, pastor ora 24 horas. Pastor, ele... Não é assim, não. Não é assim, não. Semana passada eu falei para o meu filho que quantas vezes eu vou orar sem vontade. Sem vontade. Eu falo isso na igreja abertamente. E quando a gente ora, e a gente não vê a resposta também, sabe? Até ontem a gente fez lá na igreja um culto de oração, na quarta-feira. Não, ontem não. Ontem foi quinta, foi na quarta-feira. Culto de oração. E assim, teve vários momentos que eu vivi a vida, pastor, que eu orava e parecia que nada mudava. Tudo era a mesma coisa. Em vez de melhorar, ainda piorava a situação. Então, assim, mas só que Deus trouxe uma revelação para mim, num congresso que eu fui, que foi uma fala de Deus que dali, para mim, o congresso foi o melhor da minha vida. Que no momento lá e tal, eu peguei e saí do meio dos pastores e fui pro meu cantinho, eu e Deus ali, eu quero ter uma revelação de Deus aqui. E a única coisa que eu ouvi de Deus foi Deus falando para mim, eu escuto as tuas orações pela manhã. Que bênção, hein? Pastor, aqui dali para mim já foi seu ápice, sabe? Eu falei, meu Deus, o Senhor me ouve, o Senhor está ouvindo. Então, eu não estou falando para o além, eu não estou orando para o vento. Pastor Johnny, eu aprendi, e falo isso com muita clareza, com muita alegria, do nosso pastor Jaime de Amorim Campos, né? O nosso pastor líder. Lembrando que eu sou pastor da Igreja Internacional da Graça. Sim. Ministério, nosso missionário R.R. Soares. Isso. Sim. Então, o pastor Jaime sempre ensinou, oração não é monólogo, oração é diálogo. É isso. Então, se você está falando, Deus ele está ouvindo, não é verdade? Deus ele está ouvindo. Entendeu? Muito então, bom. Se não orar, eu digo assim, se não orar, piora. Verdade. Se não orar, piora. Se não, então, oração é semente. Você não planta feijão hoje e coloca lá amanhã a placa. Feijoada fresquinha, assim que funciona? Não. Se fosse assim. Era maravilha. Se fosse assim, não. Então, tem todo o processo. Pastor, mas como lidar com essa geração que esse século, né, que o mal do século é depressão, estresse e ansiedade. Depressão, passado. Estresse, hoje, né? E ansiedade é o futuro. É o futuro. Já está preocupado com o amanhã. Está antecipando o sofrimento. Aí eu olho para a palavra de Deus, Hebreus 13, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, em todas essas estações que ele é o mesmo ontem, estou falando da depressão. E foi ontem. Hoje, que ele disse que é hoje, e eternamente estamos falando de um futuro. Mas as pessoas elas não conseguem lidar com essas situações olhando firmemente para Jesus, porque é aí que está o grande desafio. Eu ouço a palavra, entendo a palavra, e como praticar a palavra de Deus de forma que eu não retroceda no meio do processo. No meio desse processo. Então, esse é o desafio para todos. Lembra da nossa conversa? Eu tive uma pré-depressão.
Eu falo isso aqui claramente. Sim, Meus amigos, sim. Talvez, pessoas vão dizer, poxa, o pastor teve coragem de fazer isso. Eu tive uma pré-depressão no Nordeste, na Paraíba. Eu tive uma pré-depressão. Sim. E eu descobri só que eu não tinha esse entendimento que aquilo era uma pré-depressão. Porque numa igreja, a igreja me esperando, uma igreja perlotada ali, e a minha esposa falava, você não vai fazer culto? Eu não tinha vontade Meu Deus. de fazer culto. Não sei se foi aquele processo que o Elias passou, né? Porque o Elias é um grande exemplo, né? Mas eu entendo dessa forma. Existem coisas, o pastor Johnny, que você vai ter que passar. Muito bom. Que você vai ter que enfrentar. Por exemplo, tem mães que chegam na igreja e falam, poxa, pastor, ora pelo meu filho. Eu oro. Mas eu sempre pergunto, a senhora está orando? Por quê? Porque o filho é dela. Existem guerras que é nossa. Muito bom. Não tem como você transferir responsabilidade. Né? Então, pegando esse gancho aí, ontem, hoje e sempre, eu me apego em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, não é isso? Em diante. Não, versículo 5. Humilhai-vos, portanto, sobre a potente mão de Deus, para que ele no tempo, ao tempo, ao tezinho do futsal, para que no seu tempo oportuno vos exalte. 6. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é isso? Então, eu entendo que para uma pessoa vencer a ansiedade, ela tem que lançar. E o que é lançar? É entregar a outro. Não tem outro jeito, não tem outro meio, não tem uma fórmula mágica. Hoje em dia tem especialista, tem tratamentos, eu acho que isso é importante. Sim. Psicólogos. Sim. Interessante. Fazemos esse trabalho muito bem feito em atendimento com as pessoas, orientando. Sim. Mas a pessoa ela tem que entender que ela vai ter que lançar. Ela vai ter que lançar. Vai ter que lançar para aquele que é maior do que ela. Não é isso? Porque nós não somos criador, nós somos criaturas. A força não está em nós, a força está naquele que nos criou. Então, se ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele cuidará de vós. Agora, tem é interessante falar de depressão também. Né? Sim. E depressão tem cura. Né? Depressão não é coisa de cristão, mas depressão tem cura. Sabe por que o Elias ficou com depressão? Você sabe na onde que a depressão, a brecha que a depressão ela invade, ela entra, na onde que é essa ruptura que uma pessoa ela dá oportunidade para a depressão? A Bíblia diz que Jezabel, sabendo de tudo que o Elias fez, né, como matara, viu o fogo do céu descendo, depois eles mataram a espada, né, os profetas de Baal, o restante. Ela fez uma ameaça. Sim. Ela fez uma ameaça. E a Bíblia diz que o Elias considerou as palavras de Jezabel no seu ânimo. Meu Deus do céu. No seu ânimo. Foi ali, então. No seu ânimo. Aí eu entro e comento. Se eu te perguntar, o nosso inimigo, que é o nosso... Se você perguntar na igreja, pastor, gente, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele quer nos derrubar, ele tenta nos derrubar no ponto forte ou no ponto fraco? Toda igreja vai responder. Ponto fraco. Mas o diabo, ele não quer o nosso ponto fraco. Ele quer o nosso ponto o quê? Ele quer o nosso ponto forte. E o ponto forte de Elias era qual? Era o ânimo. Sim. Ele era animado. Ele era um homem vencedor. Ele era intrépido, ele era ousado, ele era audacioso. E a Jezabel mexe no seu ânimo. Bem ali. Bem ali, no ânimo. Então o diabo, ele quer o nosso ponto forte. Se você é uma pessoa alegre, ele vai querer mexer na sua alegria. E é onde muitas pessoas entram em depressão. Poxa, eu dou alegria para todo mundo, eu não vejo retorno, eu amo as pessoas, a pessoa começa a ficar deprê, não é isso? E a pessoa vai se fechando e ali eu amo ele vai a todos, mas ninguém me ama. Mas ninguém me ama, ninguém me reconhece. Ninguém veja ninguém está vendo o que eu faço. Sim. E isso, e todos nós aí eu trago passamos só para o lado da ingratidão. Da ingratidão, né? Só para o lado mal. Então você começa a se fechar, você começa a criar o seu mundo, quer ficar só no seu quarto, quer ficar isolado da sociedade, quer ficar isolado das pessoas, e ali o diabo ele vai... A brecha você está alimentando ele, você está alimentando. Então o Elias, ele entrou nessa depressão. Entrou. Mas não se esqueçam,
Jezabel mexeu no seu ânimo. Então, ele quer o nosso ponto forte, ele não quer o nosso ponto fraco. Se eu sou fiel, o diabo ele quer a minha fidelidade. Uau. Se eu sou alegre, ele quer a minha alegria. Se você é talentoso, ele quer o seu talento. Sim. Você pode perceber, pastor, a maioria dos pastores são ex. Já percebeu? Já percebi. São ex alguma coisa. As pessoas que estão em casa hoje nos assistindo estão também vivendo esse processo na vida. Então, depressão não é morte. Se Jesus estiver, ele pode transformar e curar, curar completamente a vida das pessoas. Então, mas precisamos fazer o quê? Ter uma atitude, entendendo o processo, entendendo que tem hoje, né, nós temos ajuda de pessoas profissionais, porque por muito tempo existia essa lacuna aberta e dizendo assim, não procura, não vai, não pode fazer isso, e muito pelo contrário, se Deus deixou, nós precisamos ir buscar, conhecer, aprender pelos profissionais também. Pastor, e eu quero saber a respeito de tudo aquilo que o pastor passou. Nós já estamos nesse último bloco aqui, pastor. Passa muito rápido o tempo aqui. Já quero mais uma vez agradecer a presença do pastor com a gente. E como as pessoas que estão hoje nos assistindo, pastor, como que elas podem viver um processo de renovação na vida delas? Renovação, né? Falamos aqui de renovação da mente, não é isso? Nós somos trinos, né? Corpo, alma e espírito, né? Perfeito. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Ó, a propósito, eu tenho uma coisa nova. É isso. Tudo é decisão. Meu Deus. Decisão. Tudo é decisão. Tudo é decisão. Eu não posso exigir da terra aquilo que eu não colhi. Que eu não plantei. Eu não posso exigir uma colheita que eu não plantei. Perfeito. E eu não posso exigir do céu aquilo que eu não pedi também. Meu Deus. Porque o que a pessoa ligar na terra será ligado na onde? No céu. Né? É importante falar para as pessoas que a palavra, quando Jesus fala o que você ligar na terra será ligado no céu, Jesus está dizendo o que você permitir, no grego, o que você permitir na terra, ligar e desligar, e permitir e não permitir. Então, tudo está linkado, conjuminado ao que é a pessoa decidir. Então, quando Jesus disse, o que ligares na terra, o que você permitir na terra, será permitido no céu. O que você não permitir na terra, não será permitido no céu. Na onde que eu me baseio aqui? O profeta Elias. O Elias, ele orou para que não chovesse sobre a terra, e não choveu. Ótimo. Ele orou para que chovesse, choveu. E para provar algo sobrenatural para o povo, aqui na terra, ele orou para que Deus derramasse o quê do céu? Fogo. E fogo do céu é natural ou sobrenatural? Sobrenatural. É sobrenatural. Então, tudo é a nossa permissão. Então, se a pessoa que está nos assistindo, ela quer viver o sobrenatural, ela tem que estar decidida. Uau. Todos falam que o Pedro afundou nas águas, não foi? Sim. Mas esses que criticam, que criam sermões para descer a lenha no Pedro, se tivesse lá e andar sobre as águas. Ele andou. Ele afundou, mas ele andou. Ele viu, ele passou por esse processo. Ele teve essa oportunidade. Ótimo. Né? O Pedro pode falar, não, eu andei sobre as águas. E você que nunca colocou o dedo, você está me criticando, mas eu andei. Então, a pessoa ela tem que estar disposta. Ela tem que estar predisposta, porque não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Então eu tenho que estar disposto a esquecer das coisas passadas e desconsiderar, rasgar, virar a página. Não tem que virar a página, tem que rasgar a página. Vamos parar com isso de virar a página, né? Hashtag rasgou a página. Você tem que rasgar a página e começar a viver o novo. Muito bom. Pastor, eu não vou viver o novo se eu não me abdicar, se eu não desprezar o velho. Muito bom. Dentro disso que o pastor está falando, né, nós quebramos a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci e vou morrer assim. Dentro disso, pum, o sangue de Jesus veio, me purifica de todo o pecado, me dá uma nova vida, ou seja, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo daqui para frente. Pastor,
Eu quero que o pastor dê as suas considerações finais. Pô, mas já, pô. Já. E a passada? Vamos falar da passada ao vivo, não? Não, deixa abaixo. Vou falar. Deixa abaixo. Ele deu uma passada quando ele chegou ali na TV, olha, eu ia pedir autógrafo. Quase. Não, eu já ia ligar pro meu filho e falar, isso aqui é um jogador. Tá aqui o homem. Que é da França, da Itália, de quê? Mas vamos lá. Olha nos olhos do nosso povo aí, pastor, e dê as suas considerações finais. Olha, tem tantas coisas que eu gostaria de falar para as pessoas, mas eu quero falar algo aqui que eu até fiz uma pequena, não uma anotação, né? Eu vou ler esse versículo, que eu gosto muito, e esse versículo, ele é a base. Eu lembro que quando você fez o vídeo falando, é um pastor que já viveu o processo e hoje ajuda pessoas. Sim. Então, a melhor forma de você, o melhor jeito, a melhor maneira, vamos caracterizar assim, de você ajudar uma pessoa. Então, eu estou dando um recado para você que quer ajudar o filho, você esposa que quer ajudar o marido, você esposa que quer ajudar os filhos, a esposa. Primeiro, você tem que se colocar no lugar do outro. Uau. Você se coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro. Faz de tudo. Sempre quando antes de você fazer um julgamento, pode ser até para um estranho, se você quer ajudar ele. O que você gostaria que fizesse com seu filho, se o seu filho fosse aquele estranho? Muito bom. Então você transfere para ele. O Senhor Jesus, ele disse em João 15, no versículo 15, já não vos chamarei de servo, mas sim de amigo. Uau. Porque o servo, ele não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sim. Jesus está nos dando a senha. Eu falei isso no encontro de homens, né? Ele está nos dando a senha para o relacionamento com ele. Ele nos deu a senha, ele falou, olha, eu não vou chamar vocês de servo, eu vou chamar vocês de amigo, eu vou dar acesso. Então, se você quer ajudar alguém, ele está te dando todo o acesso que você precisa, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a porta e ele é a luz do mundo. Uau. Não se esqueça, eu sou, né? O grande eu sou. Uau, muito bom, pastor. Gente, muito obrigado, pastor Fábio, por segue. Renova underline mente. Renova underline mente. Nos segue lá, que eu tenho certeza que tem conteúdo para abençoar a sua vida. Pastor Fábio, muito obrigado, que Deus abençoe você poderosamente. E, gente, não se esqueçam de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe você, um beijão no coração, tchau!